Olá, galerinha! No nosso programa de hoje a gente vai falar sobre adoçantes. É um alerta para você ficar de olho aí e, inclusive, eu vou fazer uma perguntinha antes da gente iniciar esse programa. Você é uma pessoa que consome ou tem aí na sua geladeira ou na sua despensa alimentos light, diet ou zero? Você acha que esses tipos de alimentos eles são mais saudáveis? Se você respondeu sim para uma dessas perguntas, então esse programa é para você. Muitas pessoas usam indiscriminadamente esse tipo de alimento, causando várias consequências para a saúde. Eu vou falar sobre os principais adoçantes que a gente encontra nos produtos industrializados que você deve evitar. Muitas pessoas acham que todas as vezes que começa uma reeducação alimentar, uma dieta ou melhorar a alimentação, é mais saudável consumir tudo que seja diet, light e zero. Mas não. Infelizmente, a nossa legislação ela não deixa claro dos malefícios disso para a saúde. Então, muitas pessoas têm aí a ideia errada de que adoçantes são mais saudáveis do que você consumir o açúcar, por exemplo. Eu não estou defendendo o açúcar, a gente sabe das consequências do excesso de açúcar na alimentação, mas se você é controlado no consumo de açúcar, eu particularmente recomendo que você prefira consumir o açúcar mesmo no lugar de adoçante. E é por isso que eu vou explicar aqui quais são os adoçantes a serem evitados. Então, por exemplo, os tipos de adoçantes que a gente tem aí no mercado, um deles, o aspartame, ele é gravíssimo porque os estudos mostram que além de aumentar os riscos de câncer, o aspartame é um adoçante que pode também potencializar o aparecimento de doenças neurológicas, como por exemplo o mal de Alzheimer. Então tem que se tomar cuidado. E aonde que a gente encontra normalmente o aspartame? A gente encontra tanto em gelatinas e vários refrigerantes diet, zero. Tem que ficar atento ao rótulo. Então esse tipo de adoçante não utilizar. O segundo adoçante que a gente tem aí, que muitas pessoas estão usando e que também traz malefícios para a saúde, é o ciclamato de sódio. Ele está presente em vários alimentos diet, light e zero. E o meu alerta principalmente para quem é hipertenso, porque ciclamato de sódio é um adoçante que contém sódio. Então muitas vezes o hipertenso está aí evitando sódio na alimentação e eles nem imaginam que estão consumindo isso através do adoçante. Agora, um que é bem polêmico, inclusive quando eu faço a recomendação do uso aí de suplementos nutricionais, suplementos esportivos, é o adoçante que eu peço para sempre estar de olho lá no rótulo para ver a presença dele ou não, que é a sucralose. A sucralose é derivada da cana-de-açúcar e quando ela foi lançada no mercado, como a gente não tinha muitos estudos ainda, ela era alegada como um adoçante bom, saudável. Só que estudos recentes mostram que a sucralose, inclusive quando ela é aquecida, principalmente, ela se torna tóxica para o organismo. E uma outra coisa é que, por conter uma molécula de cloro em sua composição, ela pode interferir também em problemas de tireoide. Então, cuidado! Sempre que você procurar optar por comprar algum alimento industrializado, contendo o adoçante, observe se tem sucralose na composição. Alguns dos alimentos que eu vejo que é muito comum ter a sucralose, por isso que eu estou trazendo essa alerta aqui, colágeno hidrolisado. Então, colágeno hidrolisado, eu vejo muitas mulheres aí com problemas aí de pele, flacidez, ou inclusive a indicação do uso de colágeno para atletas, para melhorar aí dores em articulações, por exemplo, porque ele lubrifica articulações, então sendo indicada para atletas, e é indicado também para prevenção do aparecimento de rugas em mulheres. Então, o colágeno é um suplemento que a maioria dos produtos que estão disponíveis no mercado, eles vêm contendo nos ingredientes a sucralose. Então, por isso fique atento. Quando for comprar um colágeno, olha que nos ingredientes o pessoal fica olhando muito na tabela nutricional, você não vai encontrar essas informações na tabela nutricional, e sim na lista de ingredientes. Eu vou aqui ainda dar a sugestão de alguns adoçantes mais naturais, que são aqueles que você vai dar preferência na hora de escolher o seu colágeno ou o seu suplemento esportivo. Vamos lá! Não só isso, né?
Quando você vai comprar também um produto para quem é atleta e usa whey protein, na realidade eu já até falei aqui em outros programas, você não precisa ser atleta para usar esse tipo de proteína, qualquer pessoa pode utilizar, inclusive crianças. A única recomendação é estar sempre atento ao rótulo, porque o whey protein são proteínas isoladas do soro do leite, portanto são benéficos para a saúde. O problema do consumo do whey protein são os outros ingredientes que vêm junto para deixar o alimento com um sabor mais gostoso, com uma cor mais bonita. Então é isso que vocês têm que observar. Também não é na tabelinha nutricional que você vai se preocupar. Você tem que dar uma olhadinha aqui na lista de ingredientes. Então esse exemplo que eu tô aqui, eu não vou nem mostrar a marca porque não é o objetivo do programa, mas por exemplo aqui, olha, quando eu fui comprar, eu procurei adoçantes naturais, que eu ainda nem falei, né? Mas é o eritritol, estévia e talmatina, que são adoçantes naturais. A maioria dos whey proteins que você encontra no mercado, eles vêm adoçados, infelizmente, com a sucralose, tá ok? Muito bem, então antes de eu falar um pouquinho mais sobre rotulagem, deixa eu falar quais são os adoçantes que vocês podem usar e não precisa ter medo. Então, adoçantes naturais, como por exemplo a estévia também é um adoçante tirado de plantas, ele é vegetal, ele não é artificial, então a gente não tem nenhum estudo aí que mostre a relação da estévia com doenças. Então a estévia é um adoçante que você pode usar e pode comprar alimentos contendo estévia. O problema é que a estévia, ela não é tão gostosinha, né? Por isso que muitas pessoas não gostam de usar estévia. Ela deixa um gostinho residual mais amargo. Por isso que as empresas evitam de usar a estévia e acabam colocando esses outros adoçantes que eu falei aqui anteriormente, porque eles são mais docinhos e eles não deixam esse gostinho amargo residual, ok? Mas muito bem, então a estévia vocês poderiam usar. Poderia usar também adoçantes como o xilitol, a talmatina que eu já falei aqui e o eritritol. Todos os adoçantes que terminam com OL no final, normalmente são adoçantes naturais. Normalmente não, né? De todos que eu conheço, eles são naturais. Então você poderia usar sem problema nenhum. A minha única ressalva é, quando você tá aí viciado com o açúcar e quer diminuir o açúcar da sua alimentação, não recomendo que você fique usando muito adoçante. Por quê? Se o adoçante ele é docinho, vai ser muito difícil de você acostumar o seu paladar a não consumir o adoçante. Então, como eu falei, o adoçante muitas vezes você começa usando doses pequenas e com o tempo você vai perdendo essa percepção do doce e vai cada vez querendo aumentar mais a quantidade de adoçante. Isso não é legal para a saúde, já que os estudos mostram que o adoçante também, quando a gente tem contato com ele, o nosso organismo entende que você está recebendo doce. Então, consequentemente, você pode aumentar hormônios como a insulina, que é a grande causa do desenvolvimento de diabetes, de resistência à insulina e todas as consequências que vêm junto com isso, como, por exemplo, as doenças metabólicas, dislipidemias. Então, por isso, cuidado. O ideal, então, é você acostumar o seu paladar a consumir menos açúcar e se você consumir um pouquinho de açúcar de vez em quando, vai ser melhor do que você usar os adoçantes artificiais que eu falei aqui no programa. É claro que existem algumas ressalvas, então se você é diabético, se você tem resistência à insulina, então você vai ter que controlar o açúcar, é claro. E você também pode optar por alguns alimentos mais docinhos para colocar na preparação. Então, por exemplo, frutas mais doces, uva passas, frutas secas, damasco, tâmaras. Tudo isso é uma forma de você também adoçar suas receitinhas, mas cuidado, contém açúcar também, é o açúcar da fruta, é um açúcar mais natural, então sempre o equilíbrio, o bom senso nessas horas. Muito bem, galerinha, era essa a mensagem que eu tinha para dar para você hoje. Então não é porque é adoçante que é saudável, o adoçante pode ser muito prejudicial para a sua saúde e aqui a gente está sempre buscando por qualidade de vida, saúde, não só um peso ideal, não é verdade? E se você quer mais dicas como essa, não deixe de me acompanhar nas outras redes sociais.
Eu estou no Instagram como Viviane Benini e estou também no Facebook. Então, se você quiser falar comigo lá, vai lá, me segue, manda para mim as mensagens, comentários lá no inbox. Eu vou procurar atender todo mundo. Um beijo carinhoso e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá!